Bem-vindos à Aldeia dos Vitoriosos! Nesse podcast vamos explorar cada canto da arena e cada emoção que a trilogia de Jogos Vorazes nos traz. Eu sou a Jess e eu estou acompanhada de Joana, Alan, Vicky e João. Que os jogos comecem e que a sorte esteja sempre ao seu favor. Eu sou o João, também conhecido como Jurídico Jogos Vorazes. Eu sou de Londrina, no Paraná, e eu comecei a gostar de Jogos Vorazes em 2011. E desde então, eu sou Jogos Vorazes 24 horas por dia. Se você quiser seguir minhas redes sociais, é The Hunger Games no Blue Sky e no Twitter também, se um dia ele voltar, né? E João Gasparini com 2 N's no Instagram e no TikTok. Meu nome é Vicky, eu sou de São Paulo e eu também sou conhecida na internet como doutora em Jogos Vorazes. É uma história engraçada, mas outro dia eu conto. Caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, no TikTok, Twitter e Instagram, é @VickyVic. Com Q primeiro, depois com C. O meu nome é Joana, sou de Lisboa, em Portugal, e conheço Jogos Vorazes desde 2012. Faço parte do projeto Panem Academy, ou Academia de Panem, juntamente com o Alan, que vai falar a seguir de mim. E basicamente é isso. Não sei. Não tenho muito a dizer. Meu nome é Alan, eu sou de Rondônia, conheço Jogos Vorazes desde 2012. Também faço parte do projeto do Panem Academy, ou Academia de Panem em português. E junto com a Joana, a gente fanfica mais sobre esse universo. Eu sou a Jessie, sou de Minas Gerais, mas moro atualmente na Nova Zelândia. Eu conheci os livros de Jogos Vorazes em 2011 e eu sou apaixonada por esse universo desde então. Se você quiser me seguir nas redes sociais, meu @ é JessieViajando, tanto no Instagram quanto no TikTok. Vamos começar por um breve resumo do capítulo. Começa com a Katniss Everdeen, que desperta em sua casa no Distrito 12. Ela observa a sua irmã mais nova, Prim, que ainda está dormindo ao lado da sua mãe. Enquanto se levanta, Katniss reflete sobre a vida no Distrito 12, uma das regiões mais pobres de Panem. Ela lembra-se da morte do seu pai, que morreu em uma explosão da mina de carvão, e como isso afetou profundamente a sua família. Katniss reflete sobre a sua responsabilidda de cuidar da mãe e da irmã desde então, já que a mãe entrou em depressão após a tragédia. Eu já estava a baralhar, porque eu estava ali... Primo que ainda está dormindo, eu diria primo que ainda está a dormir, e depois eu, no momento estava tipo, diga em português de Portugal, não, eu continuo assim, está tranquilo. Não, tenho que pedir desculpa, é tranquilíssimo. A gente vai ter que discutir isso, as diferenças nas palavras entre o português com certeza. e Portugal. Eu quero um vídeo com a Jo, já me falando todas as diferenças. Acho que a primeira coisa interessante da gente observar no livro Jogos Vorazes, quando a gente abre a página para começar o capítulo 1, é que, na verdade, o livro ele é dividido em partes, né? Essa primeira parte, ela ficou em português como Os Tributos, e em inglês, é uma tradução literal, né, do inglês The Tributes. E ele é dividido em 3 partes. Eu achei muito interessante, e eu fui dar uma pesquisada sobre o porquê, especificamente, a Suzanne Collins dividiu todos os 3 livros em 3 partes, e cada parte tem exatamente 9 capítulos. E eu acabei me encontrando com essa estrutura de 3 atos, né? Que é uma estrutura super comum na mídia, em filmes, em livros e tal. E eu achei interessante que a Suzanne, propositalmente, ela marca, né, essa divisão de 3 atos nos livros dela, da trilogia Jogos Vorazes. Até onde eu sei, pelo que eu pesquisei por cima, aquele Crônicas do Submundo, acho que é Chronicles of the Underworld, eu não sei se é Crônicas do Submundo em português mesmo, também é dividido assim. Mas eu nunca li, então não posso confirmar. É Crônicas do Subterrâneo. Crônicas do Subterrâneo, obrigada, Vicky. Essa estrutura de 3 atos também existe nessa obra dela. A Suzanne Collins, ela já era uma roteirista consagrada, né, quando ela lançou Jogos Vorazes, então faz muito sentido que ela já conheça essa estrutura. E, na verdade, essa estrutura de 3 atos ela é super comum quando se fala de escrever livros, de escrever roteiros para filmes, séries e afins. E eu queria só trazer exatamente o que é essa estrutura dos 3 atos pra gente aqui, além de trazer de onde que ela vem, pra gente poder usar ela como meio que um template de estudo mesmo, assim, da obra. Eu, pesquisando sobre isso ontem, achei que seria um exercício legal pra gente. Eu fui pesquisar de onde que vem essa divisão, né, de 3 atos em específico. Ela não foi inventada por esse cara, mas ele foi o primeiro que colocou no papel e escreveu um livro sobre, o nome dele é Sid Field. E ele escreveu um livro em 1979, chamado Screenplay, The Foundations of Screenwriting. Eu tentei procurar ele em português, não achei. Mas foi nesse livro que ele meio que martelou essa existência da estrutura de 3 atos. E óbvio que ela não vai ser exatamente igual para toda obra que você for procurar a estrutura de 3 atos nela. Mas ele tem tópicos muito específicos que eu vou ler para vocês aqui agora. E a gente pode tentar identificar ele em Jogos Vorazes depois no futuro. E também nos livros seguintes.
São 3 atos, então o ato 1 seria o setup, que eu acho que é uma palavra que funciona em português, apesar de ser em inglês, mas seria meio que estabelecimento, uma tradução livre. O ato 2 seria o confronto, e o ato 3 seria a resolução. E aí cada ato ele é dividido em momentos específicos. Então o ato 1, que é o setup, ele teria o começo, depois o incidente inicial, depois a reconsideração, e ele terminaria num clímax, que seria o clímax do ato 1. O ato 2, ele teria obstáculo, depois outro obstáculo, e esses 2 obstáculos são chamados de ascensão da ação. Depois ele teria um ponto do meio, que seria um grande twist, mais um obstáculo, desastre, crise, e depois o clímax do ato 2. O ato 3, ele começaria com o clímax do ato 3, ele já vai para uma descida da ação, depois ele teria um encerramento, e depois o fim. Eu vou até passar depois uma imagem pra gente colocar nas nossas redes sociais, porque eu acho que vai ficar bem bacana das pessoas visualizarem, porque é como se fosse mesmo uma curva de subida e descida. E essa imagem que eu vou colocar lá nas redes sociais nossas, @Aldeia dos Vitoriosos, no Instagram e no TikTok, ela vai vir primeiro com esses nomes que eu falei aqui, mas eu acho legal que no final de Jogos Vorazes a gente sente e discuta quais são esses momentos específicos, qual que é esse confronto, qual que é essa reconsideração, qual que é esse obstáculo número 1, obstáculo número 2, nas partes específicas de Jogos Vorazes, para ficar mais fácil da gente visualizar. E eu também acho interessante que a Suzanne Collins faça isso, como eu disse, propositalmente, tanto porque cada livro dela é dividido em 3 partes, e cada parte tem 9 capítulos, que é um múltiplo de 3, ou seja, dá para colocar 3 atos dentro de cada ato, e também porque é uma trilogia, são 3 livros. Então você pode estudar essa estrutura dos 3 atos dentro dos 9 capítulos de uma parte, ou das 3 partes de um livro, ou dos 3 livros de uma trilogia. Enfim, no final da temporada nós podemos ter ali um gráfico atualizado para Jogos Vorazes especificamente, se a gente se propor fazer essa discussão mais intencional. Eu acho que a gente poderia começar falando sobre o Buttercup, que aparece na primeira página. Eu acredito que ele passa como se fosse uma metáfora, talvez, para Katniss, porque ele é muito parecido com ela. Ele até tá escrito acho que é na segunda página, que ela só aceitou ele porque ele caça algumas ratazanas e tudo mais, e eu acredito que é assim que ela se vê também. Nossa, com certeza. Eu anotei literalmente a mesma coisa, só que na verdade eu não consegui articular algo bom o suficiente pra trazer aqui pra discussão sem trazer spoilers, então vai ficar pra depois pra mim. Mas eu super assino embaixo, João. Eu super concordo que o Buttercup é a Katniss. E eu também acho que isso também mostra que ela é uma pessoa muito prática, porque ela aceita ele apenas porque ele tem uma serventia de caçar algumas ratazanas, entendeu? Mostra assim como que ela foi uma pessoa que foi endurecida pela situação que ela tá passando. Sim, tanto que ele entra na família como um pet que era um problema. Era mais uma boca para alimentar, era mais alguém para manter vivo. E ela enxerga ele como esse desastre. E aí ela vê uma serventia para ele futuramente, né? Ela só aceitou ele porque a Prim chorou. Eu quero esse gato, meu Deus! E aí ela aceitou ele por conta disso. E depois ela viu que ele tinha uma serventia e que ele também era um caçador e tal. Então tem essa identificação também. E eu acho muito interessante porque, assim, como o João disse, né, o Buttercup é a Katniss. E a gente tem que lembrar que os gatos, eles, além de predadores, eles também são caças, né? Então, a Katniss ali tá sempre no modo sobrevivência e tem até o trecho que ela fala que entranhas, fim dos chiados. Esse é o mais próximo de amor que conseguimos atingir. E eu acho que é basicamente assim como a Katniss vê também as suas relações, sabe? Como ela demonstra que ela é próxima de alguém. Ofertando comida e também deixando de ser dura com algumas pessoas mais próximas, né? Como ela é com a mãe, por exemplo. Nossa, caraca, eu não tinha pensado nisso mesmo, ligado a essa coisa de o gato ser caçador, mas também ser caça, né? Ele também é predado por outros animais. E é assim que a Katniss é, né? Eu tenho uma grande contribuição para esta conversa, que é dizer-vos que na versão em português de Portugal, Buttercup é traduzido literalmente. Então o nome dele no livro é Ranúnculo. Eu acho que deviam saber. Meu Deus! Eu estou passada, chocada. Como que ficou o nome dele? Ranúnculo. Só pra eu. Ranúnculo é Buttercup em português. É o nome da flor, né? É. Mas eu acho engraçado, porque imagina, em português de Portugal, nós raramente traduzimos os nomes. Por exemplo, no Harry Potter, se bem me lembro, nunca vi nomes traduzidos, se bem que em outras línguas eu vi.
E acho que no português do Brasil também traduzem alguns, não é? Mas aqui, por alguma razão, decidem traduzir o nome do gato, que é uma coisa que é muito raro fazerem nas versões em português de Portugal. Mas, e é um nome um pouco mais difícil, pois, né? é que a coisa é essa, é que se fosse um nome assim mais normal, que fizesse um bocado mais sentido, mais fácil de falar em português, mas não, ranúnculo. Eu tô chocada, eu vou dormir com essa informação hoje. Eu nem sabia, eu estava a rever o capítulo há pouco tempo para o podcast e na minha cabeça eu apaguei esta informação. Eu comecei a ler e fiquei tipo, ranúnculo, o que é isto? Mas agora com uma contribuição mais séria, eu subscrevo o que vocês todos disseram, até acho que é mais uma paralela com o próprio nome dela. E essa questão de ser tanto presa como predador é literalmente a Katniss. Ela é uma caçadora que é colocada no ambiente, nos Jogos Vorazes, que acaba por ser presa também. Portanto, acho que é uma boa comparação. Eu ia acrescentar, não sobre o Buttercup, mas sobre pets no geral. A família Everdeen ali, eles só mantêm os pets que têm alguma serventia também. Então a gente também tem a cabra. E a cabra, ela tem essa função, né? Ela vai dar leite, ela vai dar carne um dia, talvez. Eu acho que ela não faria isso, mas enfim. Ela tem essa função de prover alimento pra eles também, né? Tanto que logo nesse capítulo a gente tem um momento em que eles estão comendo um pão com o queijo de cabra que a Prim fez. A sensação que eu tenho é de que a Katniss, por ser essa pessoa extremamente traumatizada, ela vive justamente essa mentalidade de pessoas traumatizadas, que é de só encontrar valor nos outros, nem que seja nos pets, né, pelo que eles podem oferecer. E isso, óbvio, que ele reflete muito como ela se vê, né, ela só vale pra família dela porque ela oferece algo pra família dela, né, ela que alimenta a família, ela que cuida da família, então só por isso que ela vale pra família dela. Então eu acho que é uma visão muito de pessoa traumatizada mesmo. A gente vê isso no nosso dia a dia quando a gente encontra uma pessoa, né? E na verdade não, a gente, né, fazendo a terapia aqui com a galera no podcast, mas nós somos dignos de valor, dignos de amor, nós temos valor enquanto pessoas, independente do que nós temos para oferecer para o outro, né? Então eu acho que é uma visão que mostra que no primeiro capítulo já, como a gente tinha falado da estrutura dos 3 atos, que essa primeira parte do primeiro ato é o setup, é o estabelecimento, tá estabelecendo a Katniss como uma pessoa extremamente traumatizada. E eu acho que a Suzanne Collins faz isso brilhantemente. Sem dúvida. E ter um animal de estimação de certa forma é um luxo que uma pessoa regular neste universo não poderia dar-se ao luxo de ter mais alguma despesa, mais uma boca para alimentar, como ela própria diz. Portanto, aí mostra logo ela por sublinhar ainda mais a condição em que eles vivem. Teve uma época que eu tava querendo fazer uma série de vídeos pro TikTok falando sobre referências especificamente norte-americanas, estadunidenses, dos Jogos Vorazes que a gente, como brasileiros ou como lusófonos, né, falando do português, perdemos. E eu tava pesquisando muito sobre a mineração de carvão. E eu fiquei, na verdade, assim, deprimida quando eu fui ler livros sobre, e eu fui descobrindo quão miserável, de fato, é a vida de um minerador de carvão, que não é uma coisa exclusiva do universo de Jogos Vorazes. Infelizmente, existe muito até hoje minas de carvão, em que as pessoas têm que fazer essa mineração de carvão. Eu li um livro específico que se chama, em tradução literal, que eu não acho que tem em português, que ele é de 2020, que se chama Alma Cheia de Pó de Carvão, uma luta por fôlego e justiça nos Apalaches, que é justamente ali da região onde fica o Distrito 12, acho que fala disso mais no próximo capítulo, não chega a ser um spoiler, mas enfim. E eles falam sobre todas as doenças que as pessoas que trabalham com mineração de carvão estão suscetíveis, doenças de pulmão principalmente, e de como que esses desabamentos em minas, quando eles acontecem, as empresas quase nunca são responsabilizadas, e os familiares que sobrevivem têm que passar o resto da vida lutando para conseguir alguma indenização, para conseguir alguma justiça, e obviamente, como acontece em vários outros setores dessa sociedade que a gente vive, os trabalhadores quase nunca vencem. É sempre as empresas que levam a melhor nisso. Eu, honestamente, não consegui nem terminar o livro, porque eu achei, assim, muito triste mesmo, contando sobre as famílias e sobre as coisas que aconteciam, e eu acho que, apesar de ser uma história fictícia aqui, né, Jogos Vorazes, a Suzanne Collins toca num assunto que, infelizmente, é real e, infelizmente, é atual. Minas de carvão ainda existem, e as pessoas que trabalham nessas minas de carvão trabalham em condições literalmente insalubres. É um negócio, assim, horrível. Logo no começo do capítulo, quando a Katniss acorda e procura pela Prim na cama, ela percebe que a Prim não tá lá, e ela foi buscar conforto na mãe dela porque ela teve um pesadelo. E a gente percebe que, por conta da depressão que a mãe dela enfrentou depois da morte do pai dela, a Katniss já não sente essa segurança na mãe dela.
ela sente que ela foi abandonada. A mãe dela não teve lá para quando ela precisou. Quando elas estavam literalmente morrendo de fome, a Katniss foi quem teve que prover para elas. Então, não foi algo que ela poderia contar com a mãe. E eu sinto que ela parece que não vai sentir novamente. Existe um trecho ali nesse capítulo também, onde ela diz que a Prim é a única pessoa que ela tem certeza que ela ama. Então, ela tem dúvidas sobre os sentimentos que ela tem pela mãe dela. E segurança, com certeza, é um sentimento que ela já não passa para a família. Obrigada, agora eu tô em depressão junto com a mãe dela. Estamos todos mudos e sem nomes. É igual ela. Hoje eu estou só a mãe da Katniss Everdeen, muda, capenga, xoxa e sem nome. Claro, e é uma perda dela também, não só da mãe. Então, ela não só teve que lidar com a perda do pai, mas ainda, basicamente, perder a mãe até um certo ponto. Porque ela entra nesta depressão, não está lá para ela. A partir do momento em que a mãe já não estava mais lá por ela, ela teve que virar provedora da família. Aos, 12, 13 anos. Então, acho que é 11, não é? 11. Aos 11 anos. Então, imagina a cabeça do palhaço, como ele já não tá, né? Ai, amiga, eu assim, se a mãe da Katniss não tem nenhum hater, eu estou morta. Eu já falei, pronto, se quiser me cancelar, cancela. Ai, que ela tem depressão. Ok, suas filhas de 11 e 7 anos estão morrendo de fome. São sentimentos válidos também. Não é como se só ela tivesse passado por esse luto, sabe? Os sentimentos das filhas também são válidos. É claro, o da mãe é muito válido, mas o das filhas também é. A gente precisa levar isso em consideração. E eu, assim, com todo respeito também, né, ao que aconteceu e tal, eu acho que isso também mostra muito o quanto a Katniss... Porque eu acho que quando a gente fala de locais pobres, locais onde as pessoas não têm acesso a contraceptivos, a educação sexual apropriada, muito se fala de famílias que foram formadas, entre aspas, sem querer, né? Eu acho que mostra muito que a mãe da Katniss e o pai da Katniss se amaram muito. E as duas filhas que eles têm são filhas frutos de um amor mesmo, porque a mãe sofreu muito quando ele morreu. Não era uma coisa que ele morreu e ela viveu a vida ao ponto de que ela, tipo, meio que esqueceu de viver mesmo, do tanto que ela amou ele. Então eu acho que isso é importante pro passado da Katniss. Eu acho importantíssimo pro passado da Katniss saber que ela é fruto de um relacionamento, até onde a gente sabe, extremamente saudável, e de duas pessoas que se amavam muito. Tanto que justamente eu acho que o mais comum nessas famílias é ver famílias mais iguais às do Gale. Óbvio que a gente tá passando um pouquinho pra frente aqui, tem um tópico seguinte que vai falar do amigo dela, o Gale, mas o Gale, ele é 1 de 5. Geralmente essas famílias que têm um filho um atrás do outro é porque não teve educação sexual e tal. Dá a entender, eu posso estar sendo super forçado aqui, mas dá a entender que tanto a Katniss quanto a Prim foram crianças planejadas. Elas têm uma diferença de idade considerável uma entre a outra. Eles não tiveram filhos depois da Prim. Então, assim, pode ser uma forçada de barra que eu tô fazendo aqui pra romantizar esse relacionamento dos dois? Pode ser. Mas eu sempre vi a família Everdeen como uma família que se amou muito. Tanto que quando um deles se foi, o negócio desmoronou, sabe? Eu acho que faz muito sentido o que você tá falando, porque, assim, a mãe da Katniss é uma pessoa que veio da parte que tem um pouquinho mais de acesso a certas coisas do Distrito 12, né? Então, eu acho que faz sentido sim, porque ela deixou tudo pra ir morar na costura, ir atrás desse homem que ela amou tanto, né? Então, eu acho que faz muito sentido, sim. Eu acho que as duas foram planejadas, foram de um lar, assim, que tinha tudo para ser estruturado, né? Mas, infelizmente, foi tudo tirado das pobrezinhas. Na verdade, o que você falou agora, Alan, me lembrou de um tópico que eu tinha colocado no meu roteiro aqui, eu esqueci de citar, que é que aparentemente não existe mobilidade social no 12, né? Que é essa questão de que quem casa pra baixo, por assim dizer, né? Então, se uma pessoa pobre e uma rica se casam, agora as duas são pobres. Não existe isso de uma pessoa pobre e uma rica casar e as duas serem ricas agora, né? Então, a mãe da Katniss, literalmente, ela saiu da parte rica, da parte... rico no Distrito 12 é até piada, né? Mas, enfim, a parte melhorzinha da cidade, ela foi pra uma parte horrível, foi viver uma vida muito mais triste, mas ela foi viver o amor dela, né? Katniss sai de casa e segue para a floresta, onde caça ilegalmente para sobreviver. Na floresta, ela encontra Gale, seu melhor amigo e parceiro de caça. Eles caçam juntos, como fazem há anos, para sustentar suas famílias. Enquanto caçam, eles conversam sobre a possibilidade de fugir para a floresta e viver livres da opressão da capital.
Gale sugere essa ideia, mas Katniss a rejeita, sentindo que suas obrigações para com a família a mantêm presa no Distrito 12. Basicamente, a gente tem aqui o arco e a caça são as principais heranças que o pai da Katniss deixou para ela. Essa habilidade é algo que ela tem, ela pode guardar do pai dela. Ele não tinha muito do que deixar, mas isso foi algo que ele mesmo fez, né? Ela fala que ele mesmo produziu esse arco e, além do valor sentimental, ele também é algo que, como a gente falou, né? Para Katniss tudo tem que ter uma utilidade, tudo tem que ter uma função. Então é algo extremamente útil. A caça é ilegal no Distrito 12 e ela fala que ela não deveria estar fazendo isso. Só que como ela vende que ela abate para os comerciantes e para pessoas que têm poder, ela já sabe que isso não vai ser um grande problema. Mas mesmo que se fosse, ela acha que levar um tiro é uma morte melhor do que morrer de fome. Então ela ainda prefere correr esse risco. Essa frase, ela é mais pro finalzinho do capítulo, mas eu acho que pra mim é uma das mais pesadas do livro inteiro, inclusive eu vou até ler ela aqui agora, se vocês não se importam. Ela fala: de qualquer modo, Gale e eu concordamos que entre morrer de fome ou com um tiro na cabeça, a bala é bem mais rápida. Cara, isso aqui é um negócio que eu posso ler 250 mil vezes. 250 mil vezes eu vou ter que parar e fazer assim, ó. Porque, meu Deus. Em questão do arco, eu fiz até um vídeo já pro meu TikTok, ele tá, se não me engano, ele tá fixado lá no meu perfil, quem quiser assistir, mas eu posso trazer essa discussão aqui no futuro, porque eu acho que eu não consigo fazer ela apropriadamente sem spoilers, mas o fato de a arma da Katniss ser o arco e flecha é extremamente importante pra ela como personagem. Todos os personagens de séries, de filmes, de livros que a gente consome, a arma que eles escolhem, seja para lutar, para caçar, para se defender, para jogar algum tipo de jogo, como a Katniss está, entre aspas, jogando os Jogos Vorazes, é extremamente importante. E o arco, ele é, primeiro de tudo, uma arma silenciosa, é uma arma que ela tem que ser usada à distância. Um arco e flecha não vai te salvar num combate corpo a corpo, não vai te salvar se você estiver de frente pro seu oponente. Ele é uma arma de stealth, né? Acho que é surdina em português. Então ele é uma arma para você usar à distância, é uma arma que você precisa acertar a primeira flecha. Se você errar a primeira, muito provavelmente a sua presa ou a pessoa que você está tentando, né, atingir vai saber de onde você está tirando e vai conseguir fugir. Então tem muitos aspectos importantes sobre o porquê de a Katniss Everdeen usar um arco e flecha em si. Óbvio que a gente tem uma explicação dentro da história, que é que o pai dela usava arco e flecha, que o pai dela deixou, e como vocês falaram, né, a Katniss ela vê muito utilitarismo nas coisas, né, então que o pai dela deixa para ela, a herança que ele deixa é o conhecimento, né, da caça, é os arcos que ele fazia, mas também do ponto de vista da autora Suzanne Collins, que vocês vão ver a gente rasgar muita seda aqui pra gata, ela tem um motivo específico para colocar o arco e flecha como arma da Katniss, e eu quero trazer essa discussão mais pro futuro, quando a gente puder ter um pouquinho mais de conteúdo para discutir sobre. Eu ia acrescentar nisso, eu tenho na versão em inglês do primeiro livro, no final tem uma entrevista com a Suzanne, e ela também fala mesmo disso, se calhar é o mesmo que estás a pensar, que ela diz que ela sabia desde o início que seria uma arqueira. Ai, que legal, depois compartilha com a gente lá no grupo. Sim. Esse trecho, ou se tiver um link, alguma coisa assim pra gente Eu ler. posso tirar fotos. No final do podcast a gente pode discutir sobre, também acho legal. Sim, tenho que ir buscar a outra cópia, mas tranquilo. Eu achei curioso, eu acho que foi nesta parte do capítulo também que a Katniss menciona que a rede elétrica foi colocada no Distrito 12 para impedir que os predadores entrem para o distrito, porque havia pumas e ursos e outros animais que entravam. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, só que eu já não reli o livro há bastante tempo e agora surpreendeu-me ler isso, porque na minha ideia, e imagino que seja um bocado óbvio também, é que não só para os predadores entrarem no distrito, mas também para os cidadãos não saírem do distrito, não é? Então achei interessante que a primeira coisa que ela menciona, a primeira abordagem que ela faz da rede elétrica é com a justificação que provavelmente foi o que a capital deu a eles, né? Que foi colocado para os predadores não entrarem, como se fosse para proteger o distrito de alguma forma, quando obviamente não é essa a função principal. A propaganda da capital já começa aí, né?
Já começa com o distrito sendo cercado, eles sendo colocados nesse curralzinho ali, e a menção dela de que a cerca é para esse propósito, mas ela fica menos tempo com eletricidade, de que seria, né, a principal forma ali de manter esses animais para fora, mas a eletricidade fica desligada a maior parte do tempo. Então, é realmente isso, assim, de mantê-los ali dentro, no curralzinho, e eu lembro que tinha uma imagem muito, muito antiga, assim, na internet, de que era um equino, eu acho, que estava amarrado numa corda ali numa cadeira de plástico, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim, Eu ia falar isso agora. A cerca, ela é mental. Exatamente. E a partir do momento que a capital, ela insiste nessa ideia de que... A Katniss fala que, de fato, isso é verdade, que existem animais ali, mas não tão perto, assim, do Distrito 12, a ponto de necessitar de uma cerca eletrificada. Mas a cerca, ela é mental. Eles colocam tanto medo nas pessoas desses animais que existem ali, que não são imaginários, mas que não são tão perigosos, assim, ou não tão próximos, assim, do Distrito 12 quanto a capital quer que as pessoas acreditem. E eles estão, ao mesmo tempo, garantindo que as pessoas não vão passar, mesmo que a cerca não tenha eletricidade a maior parte do tempo. E também tem outra questão, mesmo se fosse uma questão de segurança, dos animais não entrarem lá para dentro, pode ser visto, eles podem passar a ilusão, ok, é por segurança, mas também pode ser uma medida de nem sequer dar a oportunidade às pessoas, se aparecer, imagina, um cão selvagem ou um urso ou o que seja dentro do distrito, que a ideia teria que ser de o matar, não é? Porque eles não têm possibilidade de os relocar para a floresta de novo. E aí apareceria a questão, o que é que vão fazer com o animal? Seria comida que estivesse ali por usar. E então eu acho que também é de pensar que eles nem sequer querem dar essa oportunidade, não é? Portanto, mesmo podem pensar que é pela segurança dos cidadãos e não sei o quê, mas também é do género, nem sequer quer dar a opção de vocês arranjarem qualquer tipo de carne. O maior perigo para a capital, na minha percepção, tô baixando o Coriolanus Snow aqui, tá, gente? A minha percepção é que o maior perigo para a capital não é os cidadãos do Distrito 12 fugirem do Distrito 12 e irem embora. O maior perigo da capital é os cidadãos do Distrito 12, ou de qualquer distrito, né? Descobrir que do lado de fora do Distrito 12 tem comida. Tem terra que eles podem viver, tem terra que eles podem cultivar, plantar coisas, colher coisas. É uma frase bem... Eu não sei se é exatamente essa frase, mas é uma frase muito forte que eu acho que eu vi relacionada ao MTST mesmo, ao movimento no Brasil, isso, falando que as pessoas que moram em cidades grandes esquecem que debaixo do asfalto tem terra. Debaixo do asfalto tem terra. Você tá passando fome aqui na cidade porque a cidade tá, tipo, cobrindo aquilo que deveria ser seu, que é a terra, para você plantar, para você cultivar, para você criar animais. Então, pra mim, na minha cabeça, o maior perigo que eles veem não é de as pessoas irem embora, porque ir embora, tá, vai, é um a menos, sei lá, sabe, tipo assim. Agora, o problema é eles irem pro lado de lá e fazer o que a Katniss faz, descobrir que lá tem comida, que lá tem animal, e talvez querer trazer essas comidas pro lado, essas coisas pro lado de dentro da cerca, ou querer falar para as pessoas que estão do lado de dentro da cerca que lá de fora tem um outro mundo. É meio que tipo o mito da caverna do Platão, assim, sei lá, tô viajando demais às vezes. E daí, nessa questão, caso eles saibam que lá fora tem comida ou terra e tudo mais, a capital vai parar de ter o domínio, vai enfraquecer os Jogos Vorazes e vai enfraquecer o poder da capital também. Tem uma parte que a Katniss, ela fala que ela deixava a mãe dela assustada quando ela era criança, porque ela tinha algumas opiniões muito fortes sobre o governo e ela não tinha medo de se opor e de falar as opiniões dela, mas que com o tempo e com a mãe dela falando, ela foi recolhendo isso para ela somente no pensamento dela, né? Então, é aquilo que a gente estava falando em relação ao poder da capital, até mesmo em relação à opinião dela. Ela não pode dar a opinião dela, ela tem que guardar somente para ela, ou seja, nosso tordo nasceu assim. Muito do que ela fala também, do que ela pensa sobre o governo, ela também guarda por medo da Prim acabar reproduzindo isso e acabar pagando por estar expondo algo tão chocante, né, pra eles. Então, muito disso ela acaba só não falando porque ela também não quer que a Prim se lasque. Eu acho que o primeiro capítulo, ele tá ali para estabelecer, como a gente falou, né, da estrutura dos 3 atos, ele é o estabelecimento de várias coisas, do cenário, das questões geopolíticas da região, mas também o estabelecimento do relacionamento da Katniss com a Prim, né? Porque a Prim é o que a Katniss tem de mais valioso. Os pensamentos dela não são necessariamente muito revolucionários e tal, mas
ela tem uma mentalidade de quem é um sobrevivente. Ela quer condições melhores para continuar vivendo. Não é necessariamente incitar uma revolução ou ser a porta-voz de algo, o que é muito diferente do Gale, que já tem mais essa energia, já tem mais essa pegada. Embora ele seja, de fato, um sobrevivente, mas ele tem essa energia de líder, diferente dela. No que o Gale sugere fugir, a gente tem também a noção de que o único lugar possível para se fugir, para se viver, seria para a floresta, né? Viver na floresta da forma que eles imaginam, né? Assim como a Jessie citou, é viver da terra, é viver daquilo que eles têm ali no momento. Mas eles têm um grande empecilho, que é criança. Eles têm crianças e eles têm mães. Essas crianças, no caso, são 3 irmãos do Gale e mais a Prim. Então, eles pensam, quebram a cabeça de como a gente viveria deixando eles pra trás, como a gente ia passar o resto das nossas vidas deixando eles pra trás, ou então como a gente iria trazer eles com a gente, e se acontecesse alguma coisa, a gente também ia se culpar muito. Então, eles, os dois, tanto Katniss quanto Gale, tiveram esse papel de provedores da família desde muito cedo, e por isso eles citam também que eles não querem ter filhos, né? É uma responsabilidade que eles já têm desde cedo. Então, quando eles não forem mais responsáveis por essas pessoas, talvez eles só queiram descansar, talvez eles só queiram não ter que ser responsável por mais ninguém. Então algo que a gente vê neles desde cedo. O ciclo de manutenção da pobreza é algo que é extremamente valioso para a capital, né? Não é citado na trilogia Jogos Vorazes coisas como educação sexual. Esse tema ele não é abordado justamente por ser uma novela young adult, né, para jovens, adolescentes e tal. Acho que justamente por isso que a Suzanne Collins não abordou o assunto. Mas eu acho que faz muito sentido olhar para Panem como um país que não incentiva mesmo educação sexual, porque é interessante para eles que as pessoas continuem produzindo crianças. Não só para os jogos em si, mas porque crianças prendem as pessoas onde elas estão. A gente tem aqui Katniss e Gale discutindo justamente isso. Eles não conseguem fugir porque eles têm muitas crianças para cuidar. Também em termos de obra de trabalho, não é? Porque sabemos que em Panem as crianças começam a trabalhar bastante cedo em vários dos distritos. E mesmo nos distritos que só trabalham mais tarde, eles vão depender disso. A capital vai depender sempre de ter esse nível de produção. Sim, com certeza. A expectativa de vida em Panem deve ser baixíssima, né? Então, ter pessoas ali de 5, 6, 7 anos trabalhando, pessoas, não crianças, né? Trabalhando, é super interessante para a capital. Desculpa, é que você falou assim, não, pessoas não, né? Crianças. Pessoas não crianças. Mas digo, é porque eu não quis dizer que elas não são pessoas, eu quis dizer que... Porque, sabe quando alguém fala, tipo assim, uma mulher de 14 anos, tipo, amigo? Sim, não é uma sim, mulher, é uma criança. Mas eu percebi como que ficou estranho, desculpa. crianças não Então, são vou me pessoas. retratar, então. Crianças também são pessoas, também são seres humanos, também têm direitos. Já se cancelada no primeiro episódio. Mas o que eu quis dizer é que eles não são adultos e não são pessoas, né, que deveriam estar sendo exploradas, porque... Ai, tô me bananando todo, eu tô falando que adultos deveriam ser explorados. a Miss respondendo a pergunta. Ela vai descancelando de um e cancelando em outro. Ai, gente, peraí, deixa eu me retratar. Nota de repúdio, carta aberta. O que eu quis dizer foi que crianças são sim pessoas, tá bom? Me coloquei mal. Estou aqui à mercê da justiça. Façam o que quiserem de mim. Camisa branca, sem maquiagem, carinha de choro. Tá? Me expressei mal, mas de nada pelas risadas, se pelo menos foi isso que causou você. Jessie, não vais poder cortar esta parte na edição, lamento. Vou ver como é que fica. Se ficar engraçado, eu vou deixar. Por favor, deixa. Foi igual o Alan falando no começo. O João não tava aqui. Eu tava falando que eu tava com a garganta inflamada porque eu acho que eu brinquei com um cachorro ontem. Eu tava com alergia. Aí ele pegou e falou assim: os animais quando começam a ficar doentes assim. Aí eu achei que ele tava falando de mim. Ele tava falando do cachorro. Eu achei que era eu o animal que ele tava falando. Ai, quase me mijei de rir aqui. Após capturar alguns animais e colher algumas coisas, Katniss e Gale se dirigem ao prego, o mercado clandestino local, onde vendem e trocam seus espólios. Depois eles passam na casa do prefeito, com quem também costumam fazer negócios e interagem com a filha dele, Mad,
o que faz com que Katniss e Gale reflitam sobre o sistema de Tesseras. A obra da Suzanne Collins, ela tem muitas influências greco-romanas e a gente vai notando elas conforme elas forem aparecendo, mas eu acho que essa é uma das primeiras, assim, fora de fato, né, o nome do país, Panem e tal, mas as tesseras, elas na verdade eram como se fossem vouchers ou tickets que existiam na Roma antiga, que eram pedacinhos de ladrilho, ou às vezes um pedacinho de pedra ou até de osso na época mais antiga, que era usado como um voucher, né? Então a tessera eu imagino que ela deve acontecer dessa forma. A pessoa vai lá no edifício da justiça, ela coloca o nome mais uma vez, ela ganha um voucherzinho, um ticket que ela pode trocar por esse suprimento de grãos e óleo. Então, só para notar aí que tem uma das primeiras referências greco-romanas na obra da Suzanne Collins. E as tesseras também são cumulativas, né? A partir do momento que você coloca o seu nome mais algumas vezes, não dá para tirar. Elas acumulam conforme os anos vão passando. Sendo assim, nessa colheita, o nome da Katniss está 20 vezes lá, e o do Gale está 42. E isso vai sendo uma manutenção desse ciclo de fome e miséria que a capital vai fazendo com os distritos para que os Jogos Vorazes continuem como algo essencial. Exatamente, é uma forma de eles conseguirem alguns suprimentos vez ou outra, sabe? A Katniss e o Gale colocaram os nomes várias vezes para que seus irmãos mais novos não precisem fazer o mesmo. Eu cheguei a receber esse tipo de pergunta no meu TikTok. Alguém pergunta, tipo, no filme ele fala que o nome dele tá lá, tipo, trocentas vezes, ele queria ir, por que ele não se voluntariou? A gente podia fazer um episódio específico só sobre o filme, porque eu acho que muitas coisas ficaram confusas. Eu também recebo essa pergunta constantemente. Por que ele colocou o nome 42 vezes se ele não queria participar? Tipo, amigo, presta atenção no que você tá assistindo. Eu acho que depois que a gente terminar o filme, o livro, a gente poderia fazer um sobre o filme. Sim, as coisas que o filme não pegou, né? Não teve tempo de mostrar. Inclusive a falta da Mad. Ai, nossa, nem começa a Vicky, senão ela termina só amanhã. Com direito, porque eu acho que deve falar mesmo. Essa é a primeira vez que nós temos contato com a Mad, que é a filha do prefeito do Distrito 12. Ela é colega de classe da Katniss e uma das poucas amigas dela. E ela tem um papel importante aqui porque ela é a dona do broche de tordo, né? Esse grande símbolo. Então, ela tem um broche de ouro ali, ela tá ostentando esse broche no momento em que ela tá falando com a Katniss e o Gale. E isso faz com que eles reflitam muito sobre a diferença de classe entre eles. Como acho que a Jessie já citou, falar que alguém é rico no Distrito 12 parece até piada, né? Mas em comparação com eles, ela tem uma condição de vida muito melhor. Então, ela é uma garota que tá no lado mais favorecido ali, principalmente porque o pai dela tem um cargo político. E isso faz com que o Gale chegue até a ficar irritado com ela muitas vezes, porque tudo que ela parece ser meio sem tato quando se trata de falar sobre como ela tá ansiosa com o resultado da colheita e como ela tá com medo de ser sorteada. A Katniss até chega a falar que ela sente que ela não faz isso por mal, mas que o Gale fica irritado justamente porque ele tem o nome dele mais de 40 vezes e ela tem em torno de 5. Então, assim, ela nunca... Ela não tem a mesma quantidade de chances de ser sorteada do que ele. Então isso deixa ele muito bravo. E aí é o sistema colocando as próprias pessoas, né, daquela população contra elas mesmas, né? O que é super benéfico pro governo. E que é justamente o que o Gale fala. Desculpa, mas eu vou fazer advogado do diabo sim, entendeu? Já que vocês gostam tanto de atacar o Gale, pessoal, eu vou defender o Gale sim. Olha só o que vocês fizeram. Mesmo. Me obrigaram a defender o Gale. Não errou em nada do que ele falou e do jeito que ele agiu aqui nesse capítulo. Já que é pra ser cancelada, eu vou ser cancelada com gosto. Eu também defendo o Gale, portanto eu sublinho. Falei que odeio a mãe da Katniss, falei que vou defender o Gale, é isso. Podem vir, gente. Comprando brigas. Cancelamento vem. Foi ela que falou, não fui eu. As opiniões... né? Deixa um disclaimer que as opiniões individuais dos apresentadores não refletem as opiniões do podcast como um todo. Gostaríamos de relembrar os ouvintes. Mas eu gosto do Gale. Falando a minha opinião, nesse capítulo eu concordo com ele se sentir assim. Eu também, assim, eu acho que é completamente justificável a atitude dele e os sentimentos dele, só está direcionado à pessoa errada. Claro que a Mads não tem culpa nenhuma desta diferença de classe e ele estar irritado com ela não é assim tão justificável, mas tendo em conta a situação dele próprio e
dele não poder, ele não tem uma forma qualquer de reclamar contra o governo em si, ou ele não há nada neste momento que ele possa fazer para mudar a situação dele. E está numa situação em que, só por falarem mal do governo, é perigoso. Como nós já vimos anteriormente, a questão da Katniss ficar muito assustada com a Katniss falar do governo e tal. Aqui é a mesma coisa. O Gale não tem qualquer forma de deitar isto cá para fora. Não tem oportunidade de fazer a sua voz ser ouvida neste sentido. Então a raiva dele acaba por ser um bocado direcionada erradamente para a Mads, mas dá para perceber porque é que ele faz isso. E acho interessante também esta questão desta diferença de classes no Distrito 12 e a questão dos prefeitos. Eu também gostava de falar sobre isso, porque acho interessante haver este papel feito no distrito e pelo que nós sabemos da Mads, pelo menos no caso da família dela e do prefeito do Distrito 12, nesta altura da Katniss, que tem uma qualidade de vida melhor, que são desta parte do distrito de comerciantes. Não sei como é que vocês falam na versão em português do Brasil, na versão em português de Portugal, esta zona é chamada a zona dos comerciantes. Eu acho que é comerciante ou mercador. Comerciantes mesmo. É? Ok. Comerciante mesmo. Porque, por exemplo, a zona da Katniss, que em inglês é The Sim, em português de Portugal é o jazigo. Não sei se é a mesma também aí. O jazigo? Jazigo, sim. Jazigo, tipo de cemitério? Jazigo, é. Realmente a postura faz mais sentido. Eu gostei mais do português de Portugal. Eu também Eu achei tô bem passada. impactante. Tá mais condizente com a realidade. O que Portugal errou com o Buttercup, ele acertou com a costura. Gente, tô passando. Ah, mas eu acho que Jazigo. Portugal não errou com Buttercup, não. Eu gostei também, porque tem um nome bem rabugento, assim, sabe? Gostei muito. Eu achei que é um nome muito de uma ferida, de um negócio assim, de uma doença. É muito não sei, furúnculo, não. cara. É, muito furúnculo. Sim, é jazigo, os comerciantes e o prego, vou dizer, é prego, para nós é forno. Mas pronto, em relação a esta questão do prefeito, eu acho que é interessante também pensar nesse assunto de... Neste caso que nós tivemos da Mads, que eles têm um bocado a melhor qualidade de vida e tudo mais, mas vocês já acham que os prefeitos do distrito têm realmente algum tipo de poder, algum tipo de poder político, quero dizer, porque, na minha opinião, estão lá mais para enfeitar, não é? Só para dar aquela ilusão. É um papel figurativo. É. O meu objetivo com esse podcast, eu acho que eu posso ser honesta aqui com vocês, com os nossos ouvintes. O meu objetivo com o podcast é fazer ele ficar grande o suficiente pra gente conseguir mandar uma carta com um abaixo-assinado de todos os fãs de Jogos Vorazes pra Suzanne Collins, pra ela poder liberar um livro só explicando como que funciona a parte política de Panem. É só por isso que eu tô fazendo esse podcast. Nossa, por mais maravilhoso, nada, tá? maravilhoso. Eu quero entender, é eleito o prefeito? Ou ele é apontado? Que função que ele tem? Como que funcionam os comércios entre os distritos? E o presidente de Panem? E tem algum congresso? Tem algum tipo de cargo legislativo ou é só executivo? É só isso que eu queria saber, Suzanne Collins. Ela tá ouvindo a gente aqui, ela aprendeu português só pra ouvir nosso podcast. Só manda um e-mail pra contato@aldeirosvitoriosos.com e responde a gente pra gente poder trazer pros seus fãs. Porque, assim, eu queria muito saber. A minha opinião é de que é meio que, como a Joana falou, eu acho que é só um enfeite. É só uma coisa pra dizer pro distrito, olha, temos um representante de vocês aqui num cargo poderoso. Mas a filha dele tem que ir pra colheita do mesmo jeito. Era isso mesmo que eu ia dizer a seguir, porque se realmente tivesse algum poder, algum tipo de relevância, então como é que a Mads está sequer eleita para estar na colheita? Porque, ok, ela está lá só 5 vezes, mas está. Ela não tem nenhum tratamento especial, nem nada do género. Então, eu acho que isso é super interessante de pensar. Eu acho que, na minha opinião, é só mesmo para efeito, e mesmo a questão da eleição e tal. Se é uma eleição feita pelo distrito, há de ser também por efeito. Certeza que tem alguns participantes que vão a uma seleção pela capital para ver se não são problemáticos, para ver se está de acordo com o padrão que eles querem. E mesmo assim, não sei. Eu acredito que realmente eleição não tenha, né? Porque, assim, qualquer demonstração de democracia, eu acredito que seja completamente apagada, assim, nessa sociedade, né? Eu acho que se for eleição mesmo, se o prefeito ele for eleito pela população, deve ser uma eleição indireta, não deve ser uma eleição direta, porque eu não acho que os cidadãos de lugares diferentes, tipo da classe dos comerciantes ou da classe da costura, poderiam ter um voto com o mesmo peso
Eu acho que isso é meio irreal nessa sociedade de Panem que a gente tem. Porque isso daria para as pessoas o sentimento de democracia, e acho que essa não é a ideia da capital, né? De igualdade. Isso, por exemplo, assim, mostrar que eles não têm voz. Então, eu acho que eles não têm uma eleição, assim, direta, igual a gente já falou. Mas também é interessante em termos de, tirando a parte da eleição e tudo mais, só mesmo se neste papel se tem acesso a alguma coisa. Nós sabemos que a família da Madge é muito melhor abastecida que a da Katniss ou que a do Gale, ao ponto de terem o broche que é feito de ouro, que para mim é um bocado impensável, mas por outro lado, ouro nesta altura nem sequer pode ter o mesmo valor, no sentido de que, ok, é precioso, mas neste tipo de sociedade o que é que vão fazer com isso? Não vai alimentar ninguém. Mas acho interessante que mesmo com esta qualidade de vida, que eles continuam a ter a necessidade de trocar alimento com a Katniss, que ele gosta muito de morangos e a Katniss vai lá vender os morangos. Ou seja, mesmo nesta posição ele não tem acesso a alguns alimentos que naturalmente não iriam ser encontrados no distrito. Ou seja, ele não tem acesso à produção que venha do distrito, só tem acesso a isto que a Katniss traz fora do distrito. E não sei se ele não terá alguma noção de que, obviamente, que ela está a fazer isso ilegalmente, não é? Porque ele há de saber que ela não vai arranjar este tipo de carne, ou verduras, ou morangos, ou o que seja, dentro do distrito. Ou seja, há uma grande possibilidade que ele sabe, ele tem noção de atividade ilegal, e ele, na posição de prefeito, decide não fazer nada sobre isso, quando se calhar ele poderia. Nossa, assim, pra mim, a ostentação de riqueza, que eu acho que o Gale fica irritado com o broche, mas eu acho que a ostentação de riqueza maior é poder comprar morangos, porque morangos é uma coisa perecível. Então eles vão comer agora, vai acabar, e semana que vem eles podem comprar morango de novo. Diferente do broche, que ele pode ser uma herança de família, um negócio que a Madge vai deixar para os filhos dela, e ele não vai ser... Eu não sei se eu tô sabendo usar a palavra correta, mas tipo assim, ele não vai ser gasto. Não é gasto no sentido de troca, mas gasto no sentido de despedaçar e se gastar mesmo, entendeu? Diferente do morango, que é um negócio que ele acaba. O broche, ele não acaba. O broche, ele é, entre aspas, infinito, né? Porque ele é um pedaço de metal que, a não ser que você derreta e faça outra coisa com ele. Enquanto o poder de comprar morangos, por exemplo, mesmo que de pessoas que estão fazendo essa coleta do morango, esse cultivo do morango de forma legal, é algo que eles têm que manter essa compra, né? Diferente do broche, que é um negócio que você compra e acabou. Katniss e Gale caminham juntos de volta para a costura e cada um segue para sua casa, onde vão se preparar para a colheita. Katniss almoça com sua mãe e irmã e, depois de devidamente arrumadas, a família se dirige à praça da cidade, onde a colheita acontece. Katniss está preocupada que seu nome seja sorteado para Jogos Vorazes, mas isso não acontece. Sua irmã Prim é atributo sorteado. Esse é o nosso primeiro contato também com a Effie, que é a representante do Distrito 12 na capital. Ela é como se fosse uma relações públicas, né? Ela tem ela é esse elo entre a capital e o Distrito 12. Porque mais ninguém se sujeitaria a isso se não estivesse recebendo muito bem. E ali a gente nota a diferença gritante, principalmente agora eu vou falar no âmbito de moda, que é o que eu gosto de falar. Mas a gente já vê uma diferença gritante ali na aparência de alguém da capital e das pessoas do Distrito 12. No Distrito 12 nós temos pessoas que têm as roupas que podem e que conseguem ter, e a colheita em específico é um dia em que eles escolhem se vestir melhor, estarem mais apresentáveis, porque eles vão estar na presença de oficiais do governo. Mas uma pessoa da capital, no caso a gente tem aqui a Effie, ela vai estar da forma mais extravagante que ela poderia estar. Aqui eu separei um pedaço onde ela fala como a Effie está parecendo. Effie Trinket, a representante do Distrito 12, recém-chegada da capital, e com seus assustadores dentes brancos, cabelo cor-de-rosa e vestido primaveril verde. Então, vamos começar pelas atrocidades que devem ser as lentes no dente da Effie. Eu sempre, na verdade, desculpa te interromper, mas eu sempre interpretei isso, sabe como que? Tipo, eles não escovam os dentes no Distrito 12. Então todo mundo tem o dente amarelo. Então o dente branco da Effie não é porque é lente. Eu comecei a pegar da lente depois que eu vi a caracterização do Caesar Flickerman. Ah, não, isso sim, com certeza. O Acho que pro filme ficou bem Tucci. diferente a minha caracterização, mas... quando eu li a primeira vez, eu interpretei assim, eu achei interessante. Eu assisti primeiro, depois eu li. E eu já adorava o Stanley Tucci. E aí eu fiquei tipo, gente, que dentadura horrorosa é essa?
Que coisa horrível! Ai. Então eu já penso muito no sorriso dela, já aquela coisa porcelanato. Mas pode ser porque ela tem uma higiene bucal muito melhor do que a da galera do Distrito 12. Eu acredito que sejam as duas coisas misturadas, na real, né? Porque se a gente já vê toda essa extravagância, assim, e até hoje na nossa sociedade, né? A gente já vê essas pessoas mais públicas, assim, com influência de milhões de pessoas e que colocam essas lentes e essas cores, Mas eu acredito que seja a mistura das duas coisas, assim. Eu acho bem interessante esse ponto. Além da aparência dela em questão das vestimentas, né? Ela tem um acesso a um guarda-roupa muito mais diverso, muito mais colorido, muito mais extravagante. Então, ela vai apresentar ali logo uma peruca, né? Uma peruca da cor que ela gostaria de ter o cabelo naquele dia. Ela vai estar super maquiada, ela vai estar com um vestido de uma cor super chamativa, coisa que duvido que alguém no Distrito 12 tenha acesso a uma roupa assim, até mesmo a família do prefeito, né, que a gente falou, que é a mais abastada dali. Então, eu acho muito legal. Eu vou dizer pra vocês que, como estilista, a Suzanne Collins é ótima escritora. Todas as roupas, todas que ela descreve me parecem horrorosas. Até a gente consegue comparar com o começo dessa parte, e a Katniss descreve a roupa que ela tá usando, que a Prim tá usando, que ela fala que até ficou larga nela, e até mesmo a roupa que a mãe dela tá usando. Exato, e são as roupas mais apresentáveis que elas têm. Então, imagina, né, o vestido mais apresentável que ela tem não serve direito, é uma coisa que é o que ela tá podendo ter no momento, já deve estar ruído, né? Então, são coisas assim que elas mantiveram por bastante tempo, provavelmente tá guardada ali já há tempo. E a da F, talvez ela esteja estreando naquele dia. E ela não vai usar de novo, porque Deus o livre repetir roupa, né? Repetir roupa, pelo amor de Deus. Tá bom que eu sou representante do Distrito 12, mas eu não sou uma moradora do Distrito 12 pra repetir roupa. Pera lá, né? Vocês estão achando o quê? Nessa parte é interessante que a Katniss ela fala também sobre como a América do Norte acabou, que foram vários desastres ambientais que foram deixando o continente sem recursos, o que levou as pessoas à guerra até o surgimento de Panem. Isso é a história que eles ouvem, que eles recebem, né? Também há um grande debate sobre será que foi exatamente tudo assim? Porque é muito fácil culpar os desastres naturais e pronto, né? Mas de uma forma assim um bocado mais realista, até acontecer tudo assim ao mesmo tempo. E surpreendentemente é a capital que sai que, assim vitoriosa e que salva os distritos e tudo mais. É claro que é muito romantizado para a narrativa que eles querem, né? Eu queria fazer mais um apelo para Suzanne Collins, para ela escrever sobre isso daí também. Quero. Inclui isso aí, Suzane, Suzy, eu chamo ela de Suzy, gente. Tia Suzy! Inclui isso aí no livro que a gente tá te pedindo aqui agora. Pode ser, tipo, metade política e metade sobre o que foi que aconteceu com os Estados Unidos, que ele veio abaixo. Inclusive, essa é uma coisa, tradução para português. Eu não sei se para português de Portugal ficou assim, mas no livro em inglês, ela fala que Panem existe no lugar onde antigamente era chamado de América. E assim, gente, não estou aqui para defender estadunidense, Deus me livre. Em inglês, eles falam que Panem existe no lugar onde era chamado de América. Para os estadunidenses, América é os Estados Unidos. Quando eles querem falar da América como continente, eles falam Américas. Então, tipo assim, para português ficou a América do Norte, mas uma tradução, entre aspas, correta seria no lugar onde antes existia os Estados Unidos da América. Porque a América do Norte a gente sabe que é Estados Unidos, Canadá. Então, assim, no caso aqui seria só os Estados Unidos. Que também é uma forma simplista de situar a locação aqui da história da Suzanne Collins, mas eu acho que funciona super. Eu só queria denotar, porque eu acho que existe muita dúvida das pessoas, tipo assim, mas até que ponto que esse oceano subiu? E não tem nada lá no norte, o Canadá que aconteceu. Gente, não fala, mas assim, em teoria é só os Estados Unidos, não se fala de Canadá. Se a gente for pelo o mapa que a gente sabe dos filmes, a gente vê que o Distrito 10 inclui parte do México e o Distrito 7 e acho que também o 6 inclui parte do Canadá também, mas é o mais próximo que temos. Então, além de tudo, eles estão falando que os Estados Unidos meio que, sei lá, expandiu para onde era o México e para onde era o Canadá. Porque o certo seria falar North America, no inglês, ou falar The Americas. Olha, eu estou a ver aqui a minha cópia em
Eu estou a ver aqui a minha cópia em inglês e diz North America também. Ah, então você me desculpa, eu que fui burra mesmo, vacilei, fui Neymar, esquece, a gente pode tirar. Desculpa pra Suzana. Suzane, perdão. Suzy, perdão. Tá, tipo... Não, mas Eu tava aqui testando, se você tava de olho aí na cópia, Joana, você passou no teste. Era só um teste. Joana, você acabou de ganhar um marca-página, Oh, meu Deus. marca-livros do podcast. Entre em contato com a gente por DM, passa seu endereço. vai ficar Você vai caro ter que pagar só o enviar. frete de 35 euros. Foi. Mas fora isso, o brinde é seu. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa parte sem spoiler? Ou a gente já pode ir pra Só com tenho a spoiler? dizer que a colheita em português de Portugal é a ceifa. Acho que deviam A saber. ceifa. Meu Deus. Aí, Portugal, vocês nem brilharam. quero ouro de volta mais, eu só quero essa tradução no PTBR. Vocês brilharam muito. Porque ceifa é literalmente você ceifa. Ai, gente foi do céu. ceifado. Como é que eu vou. Sim, porque a colheita é de tipo de the reaping, né? De tipo, a colheita é de colher a comida, Sim. a plantação. A ceifa também é. Quando você fala que você está ceifando, você está colhendo. Mas a ceifa também é a ceifa do. Mas você também está Deus. matando. É, muito Sim, mais mas em inglês é pesado, a mesma né? coisa, né? O Reaper em inglês é também para a morte e para a colheita. Então... Sim, o repador. Sim. O repador. Sim. O Grim Reaper, né? Yeah. Nossa, gente. Eu estou passada, chocada. Bem, isto é Muito tipo. bom. Acertámos em algumas, mas a forma como traduzimos o título não acertámos. Vocês Eu só ganharam não fui nessa. chegada no gato, mas assim, de resto, Portugal tá brilhando na tradução, na minha Mas no opinião. título É. também, porque vocês chamam Jogos Vorazes, acho que é muito mais bonito do que Jogos da Fome. Mas pronto, não se pode ter Ah. tudo. E nessa parte nós somos introduzidos ao Haymitch, né? Que é o único vitorioso vivo do Distrito 12. A Katniss até diz que nesses 74 anos o Distrito 12 teve exatamente 2 vitoriosos, sendo que o Haymitch é o único que está vivo. E ele é nos apresentado da maneira mais engraçada possível, né? Ai, gente, eu amo o Haymitch, gente, meu personagem preferido de Jogos Vorazes. Eu sou, sinceramente, a fã número 1 de homens de meia idade que deveriam fazer terapia, mas não fazem, então me deixem. Um nicho muito específico. Ele devia fazer terapia e apostou na bebida, né? Cada um faz o que pode, tá? Calma aí. Olha, sobre esse tópico, não posso opinar sem spoilers, então... É verdade, Eu eu também não. tenho um também. spoilerzão. Começa com L. E termina lá na parte dos spoilers, a gente fala como é que termina. E a gente tem o primeiro choque, né, do livro, que é a Prim sendo sorteada. Olha, eu acho que isso é uma subversão muito legal da história. Eu acho que, como eu falei sobre a estrutura dos 3 atos e como a gente vai tentar depois identificar esses pontos específicos na história dos Jogos Vorazes, tem uma estrutura também que é muito conhecida narrativamente falando, que é a jornada do herói. E uma das coisas que acontece na jornada do herói é a recusa ao chamado. O herói ele é apresentado como uma aventura e ele recusa esse chamado. Então, numa apresentação tradicional da história da Katniss, a forma dela de recusar o chamado seria... ela não quer ir para os Jogos Vorazes, que seria a aventura não necessariamente precisa ser algo bom, tá? Ela não quer ir para a aventura, então ela passa esse primeiro capítulo todo falando sobre como os Jogos Vorazes são horríveis, sobre como ela não quer ir, sobre como ela tá fazendo de tudo para não ter que ir para os Jogos Vorazes, e aí ela é sorteada. Também que seria a recusa ao chamado. Só que eu acho que é tão interessante que o jeito que a Suzanne Collins subverte, porque é isso, a Prim é sorteada. E a gente tá vendo pelos olhos dela, né? Então isso é muito legal, a forma que a Suzanne Collins subverte. Ela consegue usar esses templates, por assim dizer, narrativos, mas ela consegue usar de uma forma muito inteligente. Que eu acho que comprova, porque tem muito autor, vou fazer uma crítica aqui, mas não vou citar nomes. Tem muito autor que acha que, não, pra fazer uma história boa, hoje em dia, não, eu não vou seguir a jornada do herói, não, eu vou subverter tudo. Não, eu não vou seguir a estrutura dos 3 atos, não, eu vou subverter tudo. Às vezes, amigo, seguir a estrutura dos 3 atos, seguir a jornada do herói, é a forma certa de contar uma história. É uma fórmula por um motivo, porque funciona, entendeu? Conseguir subverter dentro do formato é de uma genialidade que ela consegue subverter dentro do formato. Óbvio que não dá pra falar muito aqui sem spoilers, mas ela consegue subverter a expectativa do leitor, mas ainda dentro do formato da jornada do herói. Dentro do formato da narrativa, dos 3 atos.
Então, assim, ai, Suzanne Collins, nasci pra te amar. É isso. Eu gosto muito desse momento final desse primeiro capítulo, porque, assim, você retoma muita coisa da falta de controle que a Katniss tem. A retirada, assim, por se dizer, da irmã dela, que é a única coisa que ela tem certeza, que ela tem amor, que ela tem apreço. Da questão do governo mesmo, assim. Então eu gosto muito desse ato final, porque você consegue perceber toda essa narrativa nesse momento da colheita, sabe? Encerramos aqui a discussão sem spoilers do capítulo 1 de Jogos Vorazes. Se você não quer saber sobre o que acontece nos capítulos e livros seguintes, recomendamos que vocês encerrem a escuta do podcast por aqui e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no TikTok como @Aldeia dos Vitoriosos. Agora, vamos acrescentar ao que já discutimos aqui aspectos futuros da trilogia Jogos Vorazes. Quem quer ir primeiro? Tá todo mundo ansioso. Na verdade, eu quero ir primeiro, aquelas que eu pergunto quem quer ir primeiro. Não, eu vou. Deixa. Você tinha um spoilerzão do Buttercup, né? Não, o do Buttercup, eu já decidi que eu vou guardar pro final da terceira temporada do podcast. Bem assim. Meu Você tá querendo me Deus! matar? É porque eu quero fazer uma análise. Olha, só pra tipo, meio que explicar pra vocês. Eu quero fazer uma análise especificamente do Buttercup com tudo que acontece com a Katniss na história. Então, assim, eu acho que é melhor fazer... E também eu não quero que fique perdido... eu não quero que fique meio que perdido nessa parte com spoilers, sabe? Eu quero que todo mundo veja no final. O que eu queria trazer, na verdade, é sobre o título das partes. Antes de começar a falar sobre o conteúdo do capítulo em si, o título das 3 partes do livro Jogos Vorazes. Que, pra mim, pelo menos, eu tenho uma percepção muito interessante sobre... que é que são 3 partes e cada parte tem um título. O primeiro título é Os Tributos, o segundo título é Os Jogos e o terceiro título é O Vitorioso, ou The Victor em inglês, né, que é uma palavra sem gênero, né, mas enfim. Eu acho muito interessante que as 2 primeiras partes tá em plural e a segunda parte tá em singular, porque é justamente para mostrar que vitorioso só tem um, e a gente sabe que não tem só um nesse caso, a gente sabe que no final quem vai ganhar são 2. Mas nunca foi por design que fosse 2. Sempre tem que ser 1. E no final, esse vitorioso sempre é a capital. Então, assim, eu acho um spoiler bacana da gente só citar aqui que os títulos, os 2 primeiros estão no plural e o segundo no singular, de propósito, porque Suzanne Collins não dá ponto sem nó. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Eu queria acrescentar aqui na parte com spoilers que a mãe da Katniss, além de ser alguém que esteve distante durante o período de luto do esposo, após o período de luto da filha, ela também se afasta da Katniss. A Katniss também fica sozinha num período em que ela também tá sofrendo muito com a perda da irmã. Então, a gente sente que é isso, sabe? Ela não é o tipo de pessoa que sabe lidar com esse tipo de dor e confortar os outros. Ela se isola, ela se afeta, e isso já foi muito marcante pra Katniss durante a infância. Agora, na vida adulta, parece que ela já tá calejada, então... A Katniss também não pode muito reclamar, né? Porque a gata também não sabe lidar com os próprios sentimentos tão bem assim. Eu imagino que tenha sido uma coisa que puxou da mãe. Tudo bem, amo a Katniss, minha rainha, mas assim, a gente tem que entender também que a gata não sabe lidar com os próprios sentimentos também tão bem assim, né? Eu acho que lidar com os sentimentos não é uma coisa, digamos assim, apoiada pelo Distrito 12 ou por qualquer outro distrito. Eu acho que as pessoas não lidam com sentimentos, né? O que é sentimento? Sentimento não enche barriga. Pois é. Sentimento não enche barriga. É útil sentir alguma coisa? Né? Assim, olha, eu bato o pé e continuo falando. Se a mãe da Katniss não tem haters, eu estou morta. Eu vou ser bem sincera com você, Alan. Entre a mãe da Katniss não saber lidar com sentimentos e a Katniss não saber lidar com sentimentos, a Katniss que é uma menina, uma criança de 17 anos. E a mãe dela que é uma cavalona véia formada. Então, Realmente. Foi quando ela tinha 11 anos, né? Então... Sim, eu tô falando tipo, do abandono da Prim, por exemplo. Sim. Aham. Depois da morte da Prim. Certíssima, também Então, acho. assim, minha perspectiva do negócio. Tem uma frase muito específica aqui da Katniss que o povo gosta de pegar no pé. Gosta de pegar no pé. E eu faço questão de vir aqui e pegar no pé de volta, entendeu?
Que é a Katniss falando que ela não quer ter filhos. E aí o povo fala, mas ela não queria ter filho. Que resolução ruim, né, Suzanne Collins? No final das contas, ela tem filho. Mas eu Amiga, acho que ela tá peraí. falando nas condições Sim, que ela tava vivendo, né? Justamente. Primeiro de tudo, vai falar mal de Suzanne Collins na sua casa, na minha não. Na minha não. Vai sair daqui debaixo de chinelada. Gente, eu acho que qualquer mulher do mundo que você perguntar ou que quer ser mãe, ou que for, tipo assim, você sonha em ter filhos em um mundo onde seus filhos podem ser jogados numa arena e a morte deles vai ser transmitida ao vivo pro país inteiro, nenhuma mulher vai falar, é meu sonho ser mãe. Sabe? Tipo, é questão de condições. Ela teve filho com o Pita 15 anos depois de acabar a guerra. Uhum. Pelo amor de Deus. Não é que ela não queria ter filho porque, eu não quero ter filho. É tipo, eu não quero ter filho num mundo onde crianças são assassinadas. Sim, exatamente. Entendeu? Com aval do Estado. Se isso mudou, então que mude a opinião dela. E eu acho que a gente consegue ver no livro que ela gosta de crianças, porque ela tem um apego com a irmã dela, depois ela vai ter um apego com a Rue. Então talvez ela quisesse ser mãe, mas não naquele mundo. Ela experiencia o cuidado desde muito cedo. Ela tem que ser alguém que cuida já com 11 anos de idade. E ela não cuida só da irmã, ela cuida da mãe. Mesmo que elas tenham essa relação complicada, ela cuida da mãe dela. Então, imagina você ser responsável desde cedo por pessoas num mundo terrível, onde a pessoa que você mais ama no mundo tá podendo ser mandada pra um sistema super violento que vai mandar crianças para serem mortas em rede nacional. Isso é horrível. Então, não é como se a maternidade fosse sobre ela. É sobre a criança. Não é sobre ela e os sentimentos dela. É sobre como essa criança vai viver, né? Se fosse só para suprir os desejos dela de ter uma companhia um dia, tá. Mas é sobre que vida essa pessoa vai ter. Por que eu vou colocar alguém no mundo assim? Eu acho que essa questão dela ter filhos, no final, é o maior indicativo de que tudo mudou, né? E de que Panem agora é um lugar no qual vale a pena viver. Eu acho que pra mim é esse o grande, sabe, tipo, a grande lição disso. Desse acho que é o maior não só sinal vale a pena dela ver Panem, sentir como vale a pena segura o trazer mais suficiente gente pra esse mundo, permitir sabe? ter Panem. Acho que é exatamente Eu acho que é desfecho muito... que mostra que tudo foi por isso, não é? Tenho uma coisa para dizer nessa parte dela ir à floresta a primeira vez. Não sei se é estúpido, se é do género, vocês sabem quando as pessoas começam a interpretar demasiado o texto, quando na verdade é tipo, ok, o vestido é azul porque é azul e ponto final. Eu não sei se é um caso disso ou não, mas eu achei interessante nesta parte do capítulo em que a Katniss começa a falar sobre a floresta e sobre os animais que encontra lá e tudo mais. E ela menciona especificamente que existem cobras venenosas e animais raivosos com que ela tem que se preocupar na floresta. Eu achei engraçado porque cobras venenosas e animais raivosos são duas coisas que associamos um bocado à Lucy Gray e ao Jessup, aos tributos do Distrito 12 na 10ª edição, né? Porque as cobras é toda a cena da Lucy Gray e o Jessup acaba por apanhar raiva por causa da... Então, eu não sei se é propósito ou não, mas eu fiquei tipo... É verdade! Vocês acham A mente da interessante? Suzanne Eu estava a Collins. pensar, não sei se isto é tipo eu pensar Joana, demasiado você sobre isto, reparou num ou se é negócio que eu coincidência, ou se não é só tinha porque pensado. sim. É para mim, quando eu li isto agora no capítulo, foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Olha, eu acho que foi de propósito, mas é minha crença. Eu assim. também acho que foi Eu de também propósito. acho. Não que foi de propósito que a Suzanne Collins escreveu os Jogos Vorazes, já pensando que 10 anos depois ela Eu acho lançaria que faz uma sentido. prequel. Não isso. Mas eu acho que quando ela foi lançar a prequel, ela releu os Jogos Vorazes e ela adicionou isso, Pra entendeu? pegar esses Sim, eu acho A gente que já detalhes. pode falar disso agora, aproveitando que a gente já tá os 5 aqui pra discutir. Vocês acham que ela já sabia da Lucy Gray quando ela escreveu os Jogos Vorazes? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu acredito que ela tenha relido e ela viu ali uma ponta solta que ela Sim. falou, tem um vencedor aqui Olha, que eu não citei, Eu vi o uma nome, entrevista que ela coloquei que falou ele não sobre é isso há muito pouco tempo. lembrado, Eu não me daí eu lembro acredito que veio da daí. resposta dela assim de cor, tenho Minha que percepção pesquisar. também. Mas houve alguém numa entrevista quando saiu o livro que perguntaram a ela diretamente se ela já tinha pensado na Lucy Gray nesta altura. Mas agora de cabeça não me lembro, tinha que ir pesquisar. Mas foi falado sobre isso. Ah, sim. A gente pode podia fechar, colocar isso colocar no... Isso, eu ia falar que as pessoas dividem no mesmo neurônio.
colocar nas redes sociais depois, quando a gente achasse essa entrevista. Mas a minha perspectiva é justamente essa. Ela colocou ali uma informação de que existia um segundo vencedor, porque eu acho que veio muita pergunta também, aproveitando que estamos os 5 aqui para discutir, veio muito também o questionamento nas minhas redes, de tipo assim, Jéssica, você acha que vão citar a Lucy Gray no Sunrise on the Reaping? E tipo assim, eu acho que não, entendeu? A minha opinião também é que não. E não precisa. Minha opinião também é de que não só não vai, como não precisa. Se ela fizer, eu confio que ela vai fazer de forma coesa e tudo bem, mas eu acho que não vai. Da mesma forma que ela cita o nome Katniss na cantiga, mas não é de uma forma direta, mas é em relação à Batata do Pântano. Gente, eu acho, a minha percepção, que o povo fala assim, nossa, quando o Snow viu a Katniss ser sorteada e lembrou que era o nome da planta. Gente, o Snow não lembra nem a cor do cabelo da Lucy Gray. Nossa, tem na minha cabeça ele tantos anos não que lembra Eu acho de que nada. daria um óleozinho de estimação. Nossa, Eu vou falar nada. que lembra por pura fanfic. Eu particularmente acho que não. Acho que ele não lembra de detalhes assim e enfim. Porque eu acho que as pessoas estão tão desesperadas. Eu acho que o problema... Aquela começa a divergir completamente do tópico. Mas enfim, eu acho que o problema principal das pessoas com o final da Lucy Gray é que elas não aceitam que aquilo ali é o final e pronto. Elas querem uma continuação de Cantiga dos Pássaros, ou elas querem que a Lucy Gray seja citada no Sunrise on the Reaping, porque eles não aceitam que, tipo assim, é esse o final. E eu não acho que precisa, porque eu acho muito mais interessante o final dela ser em aberto por ela se tornar uma lenda do distrito. Todas as músicas dela fazem parte do folclore. Eu acho que isso que é interessante. E ao passo que as músicas dela ainda estão na boca do povo, né? As pessoas ainda cantam. Ninguém sabe quem é ela. Ninguém lembra da existência dela porque ela foi apagada. Ela foi apagada, Então isso é muito exatamente. poderoso. Eu acho isso incrível. Eu acho que é brilhante o jeito que a Suzanne Collins faz justamente por isso. Porque ela é apagada, ela não existe, mas de certa forma ela existe. É igual o pai da Katniss, que o povo fala, nossa, o pai da Katniss não tem nem nome. Não, mas ele é um personagem crucial para a história de Jogos Vorazes. Ele é literalmente a pessoa que ensinou a Katniss a usar o arco e flecha, a pescar, a caçar, a plantar, ao que ela pode colher e comer na floresta. Ele é um personagem crucial. Não, ele não tem nome. Não, ele não tá vivendo escondido na floresta enquanto as filhas dele estão morrendo de fome. Já vi até isso também. Teoria de que ele tá vivendo escondido na floresta. Sabe? Não. Nossa, essa teoria aí foi pior do que a teoria que a Lucy Gray é a mãe da Coen, viu? Essa daí... Não, pois é, o povo surta tanto, porque eu acho que as pessoas não entendem que, às vezes, o impacto que um personagem deixa na história é maior do que o personagem em si. Sim. É o famoso Tem um nome haunting pra the isso. narrative, né? Tipo, a pessoa que tá assombrando a narrativa ali. Eu ia assombrar falar a narrativa exatamente disso. é Os muito mais personagens que interessante do que assombram o a que narrativa. existir na narrativa. A gente tem o Coriolanus Snow na história. Fala pra mim que a Lucy Gray não é muito mais interessante que ele, sendo que ela nem tá na história. Muito mais. Então, assim, minha perspectiva. A gente saiu completamente do tópico aqui, mas enfim. É que a gente gosta de falar dela, né? Você sempre será famosa, Lucy Gray. A forma que a F se expressa em meio da moda é algo muito marcante da personagem em si. Por ela ser uma personagem que vem da capital e ela tem acesso a tudo a todo momento, ela precisa mostrar isso de toda forma que ela pode. E quando ela tá no Distrito 13, e a gente vai falar disso quando chegar a parte do Distrito 13, mas ela também não deixa de se expressar por meio da moda. Então, ela pode estar sem as perucas dela, ela pode estar sem as coisas, né? No caso, no livro, ela mal tá no Distrito 13. Mas a gente vê nos filmes que ela está. Então, ela não deixa de se expressar por meio da moda nem quando ela não pode mais. Ela dá um jeito de enfiar uma pulseira aqui, usar o mapa deles como uma bandana. E eu acho isso incrível. Eu tenho um livro de fotografias dos Jogos Vorazes, e nele tem todo o conceito de moda da capital, como ele foi criado ali, né, e os princípios. E é tudo gritante, é tudo marcante, é tudo vibrante. E também tem essa questão de que eles misturam muito tecidos e texturas para mostrar que eles têm acesso mesmo a diferentes materiais. Tudo que é feito naquele país vem a eles. E disso, eles vão fazendo todo o luxo que eles têm. Eu tenho um pouco de birra com os fãs de Jogos Vorazes que implicam com a moda. Eu não entendo nada de moda, mas eu super ouviria sobre moda por horas e horas. Vi que traga mais coisas se você tiver, inclusive, amo. Mas eu fico com essa birra porque as pessoas não percebem que a moda
foi o que colocou a Katniss nos holofotes pra Panem, entendeu? Um dos rebeldes mais influentes na rebelião toda, que não participou da rebelião em si, é o Cinna. E é a moda que coloca, tipo, que a moda é usada como arma dos rebeldes. E as pessoas não percebem isso. Nossa, eu fico muito indignada como eles usam, tipo, não é moda. Sabe, tipo, meu Deus, não, você não tá entendendo, amiga, sabe? A forma que a moda, o guarda-roupa, é usado como uma forma de comunicação com as massas nessa saga é incrível, é incrível. Eu posso falar por horas sobre isso. Mas a forma que a Katniss é apresentada pra gente, né, primeiro com o figurino de Garota em Chamas, né, a gente tem que ter o olhar do público ali sobre ela pra isso. Mas primeiro a Garota em Chamas, né, alguém que tá ali já subvertendo tudo que a gente já conhece sobre o Distrito 12, que são aquelas pessoas fracas, que são aquelas pessoas oprimidas, que não vão ter destaque. E o Cinna já dá essa visão pra ela de que não, você vai ter destaque, você vai ser alguém que vai ser lembrado, o seu nome vai ser mencionado. E ele marca muito ela como essa pessoa forte, essa guerreira mesmo, alguém que tá ali desde o momento da colheita já chamando atenção. Porque os Jogos Vorazes também são um show e ela precisa ter essa atenção para sobreviver também. E a partir do momento que ela entra nos jogos e ela precisa sair dele como alguém que era uma pessoa que agiu por impulso, pelos seus próprios sentimentos, alguém que desafiou a capital por amor e não por rebeldia, eles começam a investir numa imagem muito mais leve dela. Ela começa a usar uns vestidinhos muito mais clarinhos, tons pastéis, mais infantilizada. E ela precisa convencer as pessoas de que ela é essa moçoila que estava apaixonada. E, enfim, a gente vai vendo, conforme a saga vai passando, que a moda vai ser uma forma de comunicação incrível. Nem vou citar o vestido do Em Chamas, eu acho que eu vou deixar por falar muito dele quando a gente chegar falando em Chamas. Mas é incrível como é usado. Inclusive até as roupas da Lucy Gray, do Distrito 12, do bando. E quando a gente chegar nessas partes, assim, eu vou ter muito a desenvolver. Mas é só um pequeno spoiler de que eu gosto muito de falar disso. Uma última consideração, assim, que eu tenho sobre esse capítulo no geral, assim, eu não sei se é porque recentemente eu assisti esse vídeo do PH Santos e ficou muito na minha cabeça. Eu não sei se vocês conhecem, ele é um youtuber fantástico e um autor fantástico. Eu assisti esse vídeo é muito bom. Na verdade, eu ia indicar o vídeo, não é sobre Jogos Vorazes, é um chamado... deixa eu lembrar. Eu acho que é o primeiro episódio de Game of Thrones, tá tudo aqui, uma coisa assim. E ele tá falando justamente sobre o primeiro episódio de Game of Thrones, explicando como que a história inteira tá ali, naquele primeiro episódio. Pra mim, quando eu li esse capítulo, que eu falei, caraca, a história inteira tá aqui. A Katniss tentando proteger a Prim a todo momento, e no final, não importa! No final, não dá certo. Só pra aproveitar que nós estamos os 5 aqui, e pra gente terminar uma vibe mais assim, diferentona, vocês sabem que tem uma teoria de que a Prim foi sorteada de propósito, né? Sim. O que vocês acham? Vai! A Joana já deu um... Essa vai, veio Joana, da fala. onde? Nossa, tá, deixa eu primeiro, como nem todo mundo, e talvez quem tá ouvindo não conhece, existe uma teoria na internet de que a Prim foi sorteada de propósito pros jogos por causa da Katniss. Que a capital já sabia que a Katniss estava caçando ilegalmente, já sabia que a Katniss permitia, entre aspas, que o Gale ficasse xingando a capital lá no meio da floresta, e que por isso todas os papeizinhos lá daquela bola lá que a F tira estavam com o nome da Prim. Por isso que a Prim foi sorteada. Porque só tinha um papelzinho da Prim, era praticamente impossível que a Prim fosse sorteada. Então, por que ela foi sorteada? Existe essa teoria, e eu queria que vocês meio que falassem um pouco o que cada um acha sobre isso. Bem, eu posso começar, porque essa teoria irrita-me um bocado, não vou admitir. Isso. Porque, pensando, primeira coisa, antes de mais, o ponto é que a Katniss não seja a escolhida, não é? Ela não quer ser a escolhida, então isso iria completamente estragar o rumo da história, acaba por perder um bocado a essência dela. Mas pensando mais pela lógica também, se vamos por aí, porque, ok, eles querem castigar a Katniss, então vão pegar na Prim. Ok, porquê? Porque ela faz esse negócio ilegal, ela caça e tudo mais. Ou seja, ela já está a mostrar
uma faceta rebelde. Tendo em conta, se a Capital realmente sabe o que é que está a passar e o que é que a Katniss faz e o que é que ela não faz, eles sabem que a Katniss é alguém que tem grandes hipóteses de vencer os jogos. Ela sabe caçar, ela sabe usar uma arma, ela tem acesso a armas e ela tem tendências rebeldes. Só pelo facto de que ela vai lá, caça, usa armas e também tem a parte em que ela também acaba por ensinar o que ela sabe ao Gale. Portanto, ela própria diz no capítulo que o pai dela podia ganhar bastante dinheiro a vender os arcos, mas isso iria incitar a uma rebelião, porque ter os cidadãos armados é uma coisa que a capital não quer. Então, eles têm uma pessoa que, se eles, partindo do princípio que eles já sabem que ela é assim e que ela faz isto e que vai ser castigada através da Prim, eu acho que eles também podem pensar, ok, se vamos levar a Prim para os jogos, há uma grande hipótese que ela se vai voluntariar. Isto é uma pessoa que eles vão querer meter à frente de toda a Panem. Uma pessoa que eles sabem que já tem tendências rebeldes, não é alguém que eles vão querer meter todo o foco nela, levá-la a um sítio em que ela tem palco, que ela tem pessoas que a vão ouvir. Basicamente estar a dar palco a alguém que é rebelde, não é? Então a partir daí já não faz sentido nenhum, porque a capital não é assim tão estúpida. Eu acho que eles não iam fazer algo que pudesse acabar o que acabou por acontecer, não é? Porque se eles já sabem que a Katniss tem estas tendências rebeldes, podiam prever tudo o que vai acontecer ao longo da saga e valia-lhes mais, não é? Então, na minha opinião, esta teoria não faz sentido nenhum. Amiga, só me manda o documento por e-mail pra eu assinar embaixo, porque assim, zero acrescentar, é isso, entendeu? Eu também concordo. E eu também acho que a capital não teria nenhum tipo de olhos pra Katniss, como se ela fosse alguém meio que insignificante, como todos os outros cidadãos do 12. Eu acho que a menos que alguém tenha denunciado ela ou algo do tipo por conta da caça, eles não teriam motivos reais, assim, pra ser contra uma adolescente, né? Então... E mesmo se ela fosse denunciada ou descoberta ou não sei o quê, então a capital chega lá e executa em praça pública e ponto final. Para que fazer tudo isto? Para que dar palco? Para que dar alguma possibilidade sequer de colocar uma pessoa rebelde nos Jogos Vorazes? Da mesma forma que o Alan também discutiu comigo uma vez sobre isso, quando estávamos a falar para o nosso projeto, para a Academia de Panem. A questão de que várias pessoas que seguem o nosso projeto perguntaram, tipo, será que os outros membros... Eu não sei como é que se diz em português, por acaso eu só li a balada em inglês, mas o grupo da Lucy Gray, o Covey, será que outros membros do Covey vão ser sorteados, vão ser mandados para os jogos de propósito e não sei o quê? E o Alan, na altura, disse uma coisa que faz todo o sentido. Para que é que eles vão dar palco a alguém que sabe a história da Lucy Gray? Para que é que eles vão dar a possibilidade de alguém trazer mais sobre ela a Panem? Não faz sentido. E neste caso é a mesma coisa. Se é uma pessoa que eles, partindo do princípio que eles já sabem que é rebelde, estar a dar-lhes palco e estar a dar o conhecer à população é um erro completo. Essa teoria, ela sempre foi muito divulgada e eu acho que ela se popularizou muito depois do Cantiga, porque no Cantiga dos Pássaros a Lucy Gray é sorteada de propósito, né? E aí veio, tipo, essa teoria de que todas as colheitas são feitas de propósito com nomes específicos. E aí existe pessoas que acham justamente que, explicando, né? Tem a teoria e tem desdobramentos dela, né? Existe essa teoria de que o nome da Prim tava lá pra punir a Katniss. E aí existe dentro dessa teoria duas vertentes, né? Uma de que era pra punir a Katniss no sentido de ela ter que assistir a irmã dela morrer. E aí ninguém contava que a Katniss ia se voluntariar. E aí existe a teoria de que era pra Katniss se voluntariar e morrer nos jogos. Eu não concordo com nenhuma delas. Né? A minha opinião, na verdade, ela é bem diferente, assim, nesse sentido. Eu, particularmente, inclusive, eu já fiz um vídeo no TikTok sobre isso também. Depois, vocês procurem lá, eu posso regravar ele também para as nossas redes. Falando que a minha opinião pessoal é de que sim, todas as colheitas, todas as ceifas são feitas de forma proposital. Eu também acho. Então eles já sabem o nome de quem vai ser sorteado antes. Então sim, a Prim foi sorteada de propósito e sim, o Peeta foi sorteado de propósito. Mas não por causa da Katniss. Minha opinião é de que é totalmente o contrário. Depois do trambique que teve na 10ª edição, eles começaram a mandar representantes da capital para fazerem esse sorteio. É para realmente não ser mandado. E quando foi mandado, foi a edição especial dos jogos, né? Foi o Massacre Quaternário. Então, pra mim, é totalmente o oposto. Pra mim,
Eu não sei se eu expliquei melhor no vídeo, tem um tempo também que eu reassisti ele, porque eu fico reassistindo meus vídeos também pra ver se não faltou nada. Tem muito tempo que eu reassisti ele, talvez eu deva regravar ele também pra nossas redes, explicando melhor. Mas é basicamente isso, de que tanto a Prim quanto o Peeta foram sorteados de propósito, de que todas as edições são sorteadas de propósito, mas não especificamente por causa da Katniss, no caso da Prim. Eu acho que pra sortear um personagem igual a Prim, que tem 0 chances de sobrevivência, falem o que quiser, gente, a Prim não tinha chance nenhuma de sobreviver, do mesmo jeito que a Rue não tinha chance nenhuma de sobreviver, é muito, tipo assim, inocência, infelizmente, é muito inocente de vocês ficar fanficando que, se a Prim fosse junto com o Peeta e tal, não, nem o Peeta não ia viver, gente, sem a Katniss, mas é assunto pra outra hora. Eu acho que sortear alguém igual a Prim, que é jovem, que é doce, que é querida pelo distrito, é uma forma de eles mostrarem, da capital mostrar pro distrito, olha aqui, a gente leva quem a gente quer. Às vezes vocês fazem as coisas achando que, tipo assim, não, quem tem mais tessera? As tesseras, pra mim, é uma ilusão. Nessa minha fanfic que eu tenho na minha cabeça, as tesseras são uma ilusão. É só uma forma das pessoas brigarem entre si, como o Gale fala, de acharem que não, eu tenho mais chance, você tem menos chance e tal, quando na verdade os sorteios eles são feitos, na verdade não existe sorteio. Então eles colocarem alguém como a Prim é uma forma de mostrar, tipo assim, olha, uma pessoa doce, uma pessoa delicada, a gente coloca lá e a gente faz ou ela virar um assassino, ou ela ser assassinada da forma mais brutal possível. E na mesma lógica de pensamento, sortear o Peeta seria a mesma coisa, porque o Peeta, apesar de ser menino, apesar de ele ser bom de luta corporal, ele também é uma pessoa delicada. E isso não é algo ruim, ele é um pintor, ele é um artista, sabe? Então, assim, eu acho que sortear alguém igual o Peeta também é algo proposital da capital. Não acho que é por causa da Katniss que a Prim foi sorteada, mas eu acho que a Prim foi sorteada de propósito. Mas, assim, é a minha fanfic, meu headcanon máximo. Eu já vi uma teoria parecida no sentido que as colheitas são, assim, alteradas no sentido de eles quererem um certo padrão para ir para a capital para este ano, para fazerem a sua historiazinha, basicamente. Que tipo de pessoa é que vai ser interessante meter nos jogos para termos uma história diferente, ok? Vamos ter uma criança que ninguém... Eu já vi várias teorias assim e concordo até certo grau. Eu acho que não é sempre, não acho que é todos os anos, que eles já sabem, ok, este distrito vai ser o coitadinho do ano, este aqui vai ser a criança que ninguém esperava, este aqui vai ser não sei o quê. Não acho que seja assim tão a cada nível, que seja todos os anos, é este ou é aquele. Mas eu acho que de vez em quando, ok, a capital, já estamos a receber demasiados carreiristas vitoriosos, muitos anos de seguida, vamos agora ver se arranjamos pessoas fortes noutros distritos para dar um bocado mais competição, não sei o quê. Aí, a esse grau eu imagino que aconteça. Eu acho que, assim, amiga Suzy, eu precisava desse livro, assim, pra, no máximo, até final de 2024, entendeu? Esse livro que você vai escrever sobre as políticas de Panem. Porque eu acho que, como a Joana falou, é uma ferramenta ótima. Vamos supor, tá começando a ter algum problema, vou chutar um número aqui, tá? Tipo, no Distrito 6, transporte, estão tendo um problema lá, eles precisam levantar a moral daquele distrito. Cara, que melhor forma de fazer isso do que com os Jogos Vorazes? Eles podem manipular para que um vencedor seja do 6, entendeu? Eles têm esse poder, a gente vê isso acontecendo. Eles manipularam para que a Katniss e o Peeta vencessem. Vocês acham que se a Katniss e o Peeta não fosse para um dos dois vencer, não tinha ficado, sei lá, 3, 4 dias, quase uma semana, na verdade, eles naquela caverna lá só conversando um com o outro, enquanto a cara de raposa tava morrendo de fome, sabe? Tipo, enfim, assunto para quando a gente chegar lá na frente. Mas eu acho que é super manipulado, desde as colheitas até depois, sabe? Tipo assim, irmãos de vencedores passados, filhos de vencedores passados. Eu acho que, na minha percepção, todos são, tipo, manipulados. A própria Katniss acaba por dizer que é demasiada coincidência a quantidade de familiares vitoriosos que são ceifados. Eu acho que é bem profunda essa questão mesmo, assim. E eu acredito que o processo inteiro seja manipulado. E eu acredito que eles escolhem, sim, principalmente nesses distritos que eles não querem um vencedor, né? Eles escolhem esses que são os que não vão conseguir vencer mesmo, né? Eu tenho um outro, eu fico falando no meu TikTok o tempo todo aqui, mas é porque realmente eu já fiz muito vídeo falando desses assuntos, mas eu tenho um vídeo específico falando nunca era pra ter tido um vencedor do 12. Também nem acho. mesmo a Lucy Gray, nunca era pra ter tido um vencedor do 12 especificamente. O 12 era pra ser o exemplo. Sim, e eu acho que nem a Katniss nem o Peeta venceriam aquela edição, assim. Eu realmente acredito que não. Eu acho que eles conseguiram fazer com que a opinião popular fosse tão forte, né? Os rebeldes ali, quem tava por trás da equipe do Distrito 12, em que a capital não teve outra opção, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o Cato com aquela armadura. Gente, como que
que Injusto, cara! Como que aquele cara ia ser morto? Não tinha como. Então, assim, toda a história me leva a crer, minha opinião, claro, que não era nem pra Katniss, nem pro Peeta, nenhum dos dois vencer e os dois morrerem, assim, de forma trágica, pra trazer história e tal, mas que seria o Queiro a vencer mesmo. Encerramos por aqui o episódio de hoje da Aldeia dos Vitoriosos. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam nossa discussão até o fim. Nos vemos na semana que vem, no mesmo horário, com o capítulo 2. E até lá, você pode acompanhar nossas postagens e deixar comentários nas redes sociais. Somos @Aldeia dos Vitoriosos no Instagram e no TikTok.